orientado, ele não pode ser cristão e ao mesmo tempo um cidadão que não respeita o meio ambiente. Ele não pode, não combina com ele. Não pode ser uma pessoa que não respeita a natureza humana, que depreda. Eu sou cristão, mas eu vou lá, eu quebro, eu desmato, eu faço o que não cumpre o que a lei orienta. Pode, é plenitude. Eu preciso ter esse compromisso comigo, com Deus, com as pessoas, com as coisas, com o meio ambiente. É um sincronismo. Então, é fundamental que nós aprendamos que a palavra de Deus nos orienta para que vivamos assim. E somente transformada pela doutrina bíblica é capaz de relacionar-se como ser integral, pleno no universo. Amém, irmãos? Dá para dizer amém? Está bem pesado, né? Está bem parecido com culto de doutrina. Mas o irmão lá queria fazer uma pergunta, irmão. Eu gosto muito de interagir. Por favor. Tem um presbítero da igreja. Sim. Sim. Ele tinha na casa dele, nós vendo umas 30 gaiolas, passarinho na volta. Ele disse, irmão, será que tem muita gaiola aí? Nós estamos vendo genes que o homem domina os animais, gosta de matar, gosta de guerra, para fazer bom. Não, chega. Sabe por quê, irmão? Deixa eu tentar explicar isso para o irmão. Vou voltar ao que eu já tinha falado. A questão isso é o costume. E aí o costume virou cultura, né? Só não conseguiu virar doutrina, porque a ambiental veio e fechou com a legislação. A legislação é dura, severa com relação à prisão de pastos, à depredação. Existe uma lei. Existe uma lei humana e existe a lei divina também, que manda cuidar da natureza. Então, por isso é muito perigoso a questão das questões dos costumes, né? E se de repente não bem trabalhados, isso passa a ser cultural. E da cultura isso pode virar uma doutrina, talvez lei, alguma coisa maior que possa estar extrapolando aquilo que nós entendemos como o normal e o legal. Bom, o que é doutrina? Exatamente. E qual o principal objetivo da doutrina? Qual o principal dever de um pastor? Resistência a essa doutrina. O que não desejas para ti, não o faças para os outros. Isso já dizia Confúcio, em 551 a 479 anos antes de Cristo. Esse texto aqui, e acho que as almas lembram que nós, os pedagogia, trabalhar muito isso, que é a questão dessa frase, né? Não farás, aliás, a Manaquei, se não estou equivocado, que é o maior órgão internacional de formação de líderes e também de gestão. A frase principal deles é essa: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a regra de vida. Se você cumprir isso, você tem plenamente uma vida de convivência tranquila e estável. Porque se você não quer para você, também não deve desejar para o outro. O meio ambiente ruim, se você não deseja para você, na sua rua e no fundo do seu quintal, não pode ser para o vizinho também. Se eu não quero uma instabilidade emocional, conjugal, ou seja, qualquer outro problema que possa afetar a família, se você não quer para si, não deve desejar para o outro. Amém, irmão? Pode falar, querido. O próprio Jesus, isso é uma ação do Espírito Santo, que o próprio Jesus disse: é um novo mandamento, ame a teu próximo como a ti mesmo. Claro. E colocou na Bíblia. É como essência isso. Então, já dizia Confúcio, e Jesus depois reiterou isso diversas vezes: na medida que medirem, vos medirão outra vez. Olha aí, que é uma resposta imediata das coisas, né? O que você faz ao próximo, você está sujeito a receber isso na mesma intensidade.
de um jeito ou de outro, porque o universo ele conspira em favor ou contra, dependendo do que você semeia, porque é a lei da semeadura e colheita. Nós colhemos o que semeamos. Se você semeia amor, vai ter amor. Se você semeia gratidão, você vai ter gratidão sempre na vida. Agora, se semeamos discórdia, se semeamos desânimo, se nós semeamos incredulidade, se nós só semeamos coisa ruim, só vamos colher coisas ruins. É a lei do universo corroborada pela lei divina, que Jesus disse que é a lei da semeadura. Por isso a Bíblia nos diz isso. O texto foi muito feliz com o escritor quando usou o texto de Timóteo, que toda a escritura divinamente inspirada é apta para tudo aquilo ali, como regra de fé. Porque o cristão que obedece plenamente o que está aqui é o cristão, é o cidadão mais feliz do mundo. Não tem como ser infeliz quando você obedece a palavra de Deus. Agora, quando não nos alimentamos, e quando não conhecemos, e quando não vivemos, evidentemente nós vamos colher em consequência do que não acreditamos, do que não semeamos, e que também estamos colhendo porque semeamos mal. Está aqui, tudo o que desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Já dizia Kant, em 1724 a 1804. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Obrigado, irmãos. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção de Deus. Amém. Então, vamos para frente, né? Bom, resistência a essa doutrina ainda, desviando os ouvidos da verdade. Aqui tem a revista Veja, que faz um levantamento, mostra que as pessoas ouvem dezenas de mentiras por dia. A mentira é um apaziguador social e sem ela a vida seria um inferno. Por que os políticos exageram os seus poderes e fazem promessas que não irão cumprir? Essa matéria é muito interessante. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui é aquela máxima de Kant, que você de tanto falar uma mentira, você vai reiterar tanto uma mentira, vai falar tanto uma coisa que não é verdade, que isso, a máxima diz Kant, de que um dia essa mentira pode se tornar verdade, porque ela entra no comum, entra no costume, entra no coloquial, né? E daqui a pouco essa máxima começa a ser aceita como cultural, e daqui a pouco é doutrina. Daqui a pouco é doutrina dentro de partido, né? Você vê doutrina de todos os tipos. Você vê doutrina dentro de partido, como vê doutrina dentro de igreja. A doutrina que é conservadora demais, né? Como você olha lá as doutrinas fundamentalistas dentro do islamismo, que as pessoas se acham no direito de tirar a vida do outro, achando que isso, né, um segmento, não é islamismo, mas alguns segmentos os terroristas que entendem que se ele matar um vai ter 10 virgens do céu, tem isso e aquilo. Eles criaram algumas máximas para eles de mentira que passou a ser verdade no conceito deles, no dia a dia. E veio ter coragem de vir nos Estados Unidos e derrubar quase todos, matar aquelas pessoas todas, em nome de uma verdade que só ele acredita. Mas tanto foi dito isso para eles, que eles acabaram acreditando. Então isso é uma coisa muito perigosa. E aí eu quero entrar em outra questão, porque o tempo, até que hora? 10h20, então vou ter que apressar. Mas aqui tem um outro aspecto, que agora, vocês estão vendo aqui à direita, né, da tela, chegou uma revolução na igreja, cristianismo light, crescimento instantâneo, rápido e prático. Não é assim que você vê agora, hoje em dia? O que é que está acontecendo hoje com o Evangelho? Nós estamos vivendo exatamente esse momento mais crítico, mais deplorável e mais perigoso. Nós estamos aí vivendo
algumas tendências preocupantes. Eu já falei aqui na outra vez, aqui na outra lição, sobre a teologia da prosperidade. Você quer encher a igreja hoje? Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um conhecedor da palavra de Deus, não precisa ser nada. É só o cara resolver abrir um templo e prometer céu, prometer carro, prometer apartamento, prometer solução 100% em tudo. Você vai achar cliente rapidamente para tudo. É a teologia da prosperidade, é o princípio do evangelho light, da deturpação dos valores da palavra de Deus. Por quê? Porque o povo não conhece a palavra de Deus. Como o povo não tem conhecimento da palavra de Deus, ele acaba apenas vindo nos resultados. Não quer nem saber do meio, quer o resultado. Quando você prega o evangelho como essência, como ele é, quando Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me.